Cara, a gente pode começar falando do Elon Musk, né? Pode ser. É uma figura exótica, ganhou um protagonismo absurdo agora com a eleição do Trump. Sim. Cara, qual é desse cara? Qual que é desse cara? Sim. É anticristo? Ele é só um segundo a babá dele, ele é o que vai trazer o anticristo, né? Sério? Não lembra da babá, não? Não. E o nome da babá é Rosemary ainda. Ah. Bebê de Rosemary, já que a gente gosta de filme, né? Bebê de Rosemary, Roman Polanski, né? Filme cascudaço, 69. A babá nasceu em 74, então às vezes foi inspirado. Porque, segundo a Rosemary, a babá, se você botar no Google, no YouTube, babá, Elon Musk, ou Elon Musk babysitter, sei lá, nanny, você vai ver que ela disse que a May Musk, mãe do Elon Musk, que tava no parto dela no hospital e deu o nome pra ela de Rosemary, a mãe do Musk. Cara. E ela era conhecida da família, a mãe confiou nela pra cuidar do Elon Musk criança, quando eles moraram uma temporada em São Francisco, na Califórnia. Mas sabe o que eu tava pensando? Eu pensava isso e depois eu li um quadrinho que é exatamente essa história que eu tinha pensado e eu achei genial do cara, assim, porque o cara que é o anticristo, sim, ele pode não saber que é o anticristo e achar que é o contrário, que ele pode ser Cristo, o novo pode Cristo. ser também, mas pela Bíblia, Bíblia a história era isso. Não, mas a história era isso. Sim. Um cara começa a fazer milagres, uma criança e tal, e todo mundo começa a tratar ele como um novo. E depois ele descobre que não, ele é o anticristo, cara. Mas aí ele assume a parada. Ele acha legal e vambora, a missão já que essa minha missão parada. dada é missão cumprida. Exatamente. Entendi. No filme A Última Tentação de Cristo, lembra? Não assisti. Então, eu esqueci o nome do diretor. Dá uma olhada pra gente. Vai nessa linha, né? Jesus não sabia que ele era Jesus. Ah, né? é? Os caras, não, você é Jesus. Não. Na verdade, tem uma virada no final que se eu falar destrói tudo, que é no finalzinho mesmo. Ah, eu vou ver então. É interessante. Interessante. Quase que ele dá uns pega lá na Maria Madalena. Do Martin Scorsese? Martin Scorsese. Martin Scorsese. É do Scorsese a direção? Acho que é porque é baseado num livro. Acho que o livro que é de um cara que tem um nome diferente. Dá uma olhada. Um nome meio grego. Scorsese que é com... Cara, esqueci o nome do ator, rapaz. Que é... Não, o filme é antigão, cara. Filme, tipo, final dos anos 80, acho que início dos anos 90. Ah, é, o Jim Caviezel. É aquele... Vou dar um exemplo tosco, né? Última Tentação de Cristo. O cara que fez um dos vilões lá do... É o do Mel Gibson. Fez um dos vilões do Homem-Aranha. Ah, é o William Dafoe. Verdão lá. William Dafoe. William Dafoe. Que seria o melhor Coringa, ele faz o papel. Ele faz o papel de Jesus. Verdade. Filme interessante. Mas o Elon Musk, eu acho que Cara, ele é muito estranho, né? Ele é fora da casinha mesmo, cara. Ele fala certas coisas assim que você vê que ele tá dando umas pistas, né? Por exemplo, em 2014 ele falava que inteligência artificial era igual a uma invocação demoníaca, né? Então ele tava lutando contra. Hoje, final do ano passado, ele deu uma entrevista pro Jordan Peterson dentro da fábrica da Tesla e ele falou, a gente tá fazendo o nosso novo data center lá em Memphis, no Tennessee, que é de onde... Ele fala, lembra Memphis, que era a capital do Egito? É de lá que vai sair o nosso novo Deus. Então... Aí ele ria o Jordan Peterson, não achei graça não. Não, mas você vê ele parece meio robô, ele tem o movimento dele é meio... Até a forma do tórax dele é estranha, né? Ele é meio... tem o peito cara. No meio da barriga. Não, ele é todo estranho, todo estranho. E aí tem outra coisa estranha. Você descobre que dos 14 filhos dele, 13 foram fabricados por inseminação artificial. Sério? Fertilização in vitro. Então, cara. Parece que o cara tá fazendo engenharia genética. Falar, será que ele não manipulou nada, não? Pô, com certeza. Lá no Vale do Silício já tem tá saindo muita matéria sobre os super bebês do Vale do Silício. Que o cara seleciona QI e tal. Isso pra quem não tá entendendo a gravidade, é como se você criar uma casta mais inteligente, mais forte, com menos doença, né? Exato. Essa ideia de criar uma casta que vai dominar o mundo é eugenia total, né? Eugenia. Eugenia e o que é estranho é que o Xavier, né, que era filho, virou Vivian, né, aquela filha do Musk. Que dizem que foi o grande motivo para ele... Que ele lutar, essa virada para lutar contra a cultura woke, né? Mas é claro que essa Vivian, ela tem um ranço muito grande dele, né? Então ela só fala coisa ruim. Mas ela disse, meu pai ficou com ódio de mim porque eu não fui um bebê que ele quis. Eu fui um produto que ele comprou. Que ele escolheu menino, cabelo... Sério? E aí eu não cumpri o produto que ele comprou, eu mudei. Por isso que ele ficou chateado. Falei, caraca, o cara tá fabricando filho assim, a dedo mesmo, né? Escolhendo
É estranho. Aí você vê ao mesmo tempo o Donald Trump dizendo que vai baratear e facilitar a fertilização in vitro nos Estados Unidos. Você fala, ih, rapaz, tô achando que esses caras realmente querem controlar a genética de todo mundo que tá nascendo, né? Cara... Aí tem aquela empresa de análise de DNA, que é a 23andMe, que... Você já ouviu falar nessa empresa? Não, o que ela faz? Então, eu fiz uma dessas aqui. De teste genético? É. Então, a maior empresa dos Estados Unidos que foi pioneira desses Aquela testes... que faz o seu esquadrinhamento de todo o teu passado. Isso, a genealogia, né? Ah, eu sou 15% irlandês. E também a possibilidade de ter doenças do doenças, futuro, né? E o que você pode ver no embrião já, né? Muitos anos... casais que um dos dois tem doença genética, né, hereditária, eles conseguem selecionar um embrião que não tem o gene da doença. Verdade. Então, a empresa... Tem muito a ver... A gente sempre indica muito filme. Lógico. Gataca fala total, isso, né? 100%. Que o personagem principal é fruto de relacionamento sexual entre homem e mulher que não existe mais. Sim. Né? Lá tudo é feito in vitro e calculado para não ter doença, não sei o quê. O Demolidor, aquele com Wesley Snipes e o Stallone, tem isso também, Também né? tem, né? Eles não tinham mais intimidade carnal. Verdade. Era tudo... Aí ele fala, não, eu sou sistema antigo, vamos lá. Mas desculpa, você tava falando dessa então, empresa. Essa empresa, ela reuniu o DNA de, sei lá, milhões de pessoas e, de repente, foi hackeada, vazaram esses dados. Então... Aí os caras estão falando agora que os chineses estão... Alguns grupos chineses hackearam esses dados e estão começando a fabricar armas específicas para cada DNA. Parecido com o último filme do 007, que é Sem Tempo para Morrer, né? No que vai ter a segunda parte agora. O que vai ter a segunda parte não é o Missão Impossível? Você tá falando de qual? 007. É o último que o Daniel Craig fez. No Time to Die. Que eles procuram um cientista que estava fazendo vírus e armas biológicas específicas para DNA. Verdade. Que lança assim numa festa, só um cara morre. Cara, isso ia ser louco. Não destrói prédio e ele só mata aquela pessoa. Ou alguma etnia, ou alguma família. Exatamente. Cara. Então, isso é estranho, porque quando você olha o Covid, né? Dizem que isso... Putz, eu tô te interrompendo, mas você não perde a linha, né? Qual fita aqui, não é um filme... Porque isso, falaram que isso, às vezes, é sonoro, né? Esse tipo de infestação, você mata... No filme lá do Dia Depois de Amanhã, não tem um negócio desse também? Tem o som agudo e depois cai os dentes do garoto. Exato. Que eles acharam que era picada do carrapato, mas não era. Não, que pode ser uma coisa... Sim, esse é o síndrome de Havana, né? Também falam sobre névoa, né? Muita gente... Tem. Parece com neblina, mas na verdade é o que? Aquilo lá é uma doença que é espalhada? Então, tem uma bactéria ali que é uma bactéria de infecção hospitalar, que eu esqueci o nome, que os caras... Você imagina, Lê? Você tá andando, por exemplo, uma montanha, numa estrada, de repente você passa por um trecho, parece uma neblina, e aquilo é pra contaminar uma galera naquela região, cara. E tem livro do Stephen King e tem filme também, né? O Nevoeiro e tal. Então, Que, aliás, o final do filme é aterrador, né? É sinistro. Que é diferente do livro, né? Diferente. Que ele fala que ele prefere o final do filme do que do livro, Isso sabia? Eu não sabia. Interessante, hein? Porque no filme, cara, quando você assistiu esse filme, cara, o final você fica mal. Tá disponível nos streams aí. Então, eu fui pra Flórida agora esses dias e a gente passou por um negócio desse. Como assim? Começou a neblina. Do nada? Do nada. Começou a neblina no final de tarde. Um fedor de produto químico terrível. E aí aconteceu algo estranho. Eu nunca tive pus na garganta. Né? Minha filha sempre teve, minha esposa. Eu não me lembro, só se eu perguntar pra minha mãe. Aí eu tive pus na garganta. Aí uma amiga nossa que tava com a gente teve e um filho de um amigo nosso também teve. Aí eu falei, será que é a bactéria que tava circulando? Porque eu nunca tive essa parada. Aí eu achei estranho. E aí tive que tomar antibiótico. O que pode ser? Pode ser testes para uma nova guerra, para um novo tipo de ataque? Então, nos anos 60, a Marinha Americana fez um teste de arma biológica, eles soltaram a névoa no mar e eles queriam ver quanto tempo ela chegava na Terra. Ah, é? Mataram 10 pessoas com isso. Esqueci o nome da operação, né? Cara. É tipo operação High Sea, um negócio assim. Sei. Então aí os caras estão falando, será que é a operação 2.0 que os caras estão testando? Pois é. Porque tem muito isso, né? De testar na própria população, né? Como teve, por exemplo, a operação Big Buzz, né? Buzz de ônibus não, é BUZZ. Que eles pegaram o mosquito Aedes aegypti e largaram em cima da população americana. Vamos ver o que dá. Pulga também eles fizeram, soltaram o carrapato, pulga. Pra quê? Pra ver se ele ia sobreviver a ser jogado do avião e se ele conseguiria... até onde ele iria. Essa é a Operação Big Itch, que é a grande coceira. Tá. Anos 60 na Geórgia.
Então, assim, eles fazem a própria população de cobaia, né? Não sei se eles estão soltando fumaça aí pra fazer um teste pra algum ataque, sei lá, de algum inimigo, né? Mas Muita loucura, né? a gente já vai falar de pirâmide, mas, cara, eu tô sentindo o mundo tá muito estranho, Tá né? muito louco. Quando a gente acha que a guerra da Ucrânia ia pra um lado, aí vem o Trump, muda tudo. Baralha tudo. Tira o dinheiro, a geopolítica tá toda bagunçada. Sim, aí a Europa fica desesperada, né? Não sei se a galera deve estar ciente, né? Eu sei que a audiência aí é qualificada. E no final de 2023, eu já estava escrevendo, tá até nos meus livros, que a Holanda, a Suécia, a Finlândia estavam mandando panfletos para casa dos moradores, falando, ó, se prepare para 72 horas sem poder sair de casa. Guarde comida, guarde pilha, lanterna, medicamento, água. Só que era um negócio muito local, né? A Holanda e tal. Aí, em dezembro de 2023, o vice-primeiro-ministro do Reino Unido falou isso também. A gente tem que estar preparado para ficar 3 dias sem luz, sem água. Só que agora a União Europeia inteira mandou o aviso. Se preparem para 72 horas sem poder sair de casa por alguns motivos. Algum cataclisma geofísico, um ataque cibernético, pode derrubar a eletricidade e a internet, ou uma guerra, ou uma nova pandemia. Para essas 4 coisas. Cara. Dessa vez foi a União Europeia inteira. Aí ficou estranho. Tá um clima de que vai mudar muita coisa. Economicamente, a parte política, né? Não, total. O Trump, com essa ideia de tarifa, ele instituiu já uma espécie de nova ordem mundial, né? Já tá a revista Economist, tudo falando Trump's New World Order, né? A nova ordem mundial. Acho que era a intenção dele mesmo, causar um caos para depois ele ter uma carta na manga, você acha? Sim, na verdade, no livro dele, a arte da negociação. Da Groenlândia agora. Você viu? Você falou, vou usar a força. Aí o primeiro-ministro lá, que é novinho, né? Não vai nada. Aí os caras, pô, esse moleque aí tá na fralda ainda, sabe de nada, inocente. Mas você acha que ele tem uma carta na manga? Que é alguma coisa que ele não tá sendo falado? Que ele não tá abrindo? Cara, tem vários. Porque a princípio parece um tiro no pé, né? Ele tá criando briga com todo mundo. É pra poder negociar e sair por cima, né? É o estilo de negociação dele, né? Porque a China respondeu, falou assim, você quer guerra comercial, não sei o que, em qualquer lugar a gente tá aí. Então, me lembrei da data, o deadline dia 2 de abril. O deadline pra quê? Para as tarifas recíprocas. Se você bota 50% em mim, vou botar em você, então o deadline é agora, tá chegando. China pra todo mundo. Pra todo mundo? Brasil pra todo mundo. Não tem conversa. Botou tarifa em mim, vou botar igual em você. Qual que é a lógica disso? Os economistas assim clássicos vão falar, poxa, essa ideia de tarifa ela é inflacionária, porque se um carro não pagava imposto para entrar nos Estados Unidos, agora vai pagar 20%, ele vai ficar 20% mais caro. Só que a ideia é o seguinte, né? Ou a empresa que está importando o carro tem que trazer a fábrica para dentro dos Estados Unidos para não pagar esses impostos, ou os americanos vão começar a consumir só os produtos locais. Então, em tese, parece que é inflacionário, mas o Howard Lutnick, que é o secretário de comércio, ele fala, é deflacionário, porque a gente vai trazer as empresas de volta para cá e vai ficar muito mais barata a produção. Essa é a esperança deles. Só que o que está em jogo é que nesse primeiro semestre, os Estados Unidos têm que pagar uma parcela de 7 trilhões da dívida. 7 trilhões. Cara. E eles não vão pagar porque não tem dinheiro, então eles vão ter que refinanciar. Só que se eles refinanciarem com a taxa de juros que tem agora, vai ficar caríssimo. Então o que o Trump fez? Ele chegou pro Jerome Powell, né, que é o diretor do Banco Central, e falou, baixa a taxa de juros. O cara falou, não. Aí ele falou, não, então eu vou gerar uma recessão e você vai ser obrigado a baixar. Então ele está fazendo isso de propósito. Ele sabe que o que o Departamento de Eficiência Governamental está fazendo, cortando emprego, já vai gerar uma espécie de recessão. Porque eles já cortaram 150 mil empregos. Então são 150 mil americanos que estão desempregados, estão sem renda e não estão consumindo. Então a produção americana começa a cair. Já teve dados da United Airlines que falou que as viagens de funcionários públicos na empresa caiu 50%. Então as empresas já estão... Se o governo está gastando menos, as empresas estão ganhando menos. E aí o país está produzindo menos. Então você não tem o PIB crescendo. Aí você entra num cenário de recessão. Quando você entra no cenário de recessão, o Banco Central americano é obrigado a baixar a taxa de juros para incentivar a economia, né? Para dar um up. Então a estratégia de tarifas é muito bem colocada pelo Trump, porque ele sabe que ele vai ter uma recessão em curto prazo, mas para ter uma vitória em médio e longo prazo.
Então eles já estão falando explicitamente. O Scott Bessent, que é o secretário de Tesouro, está falando. A gente vai ter sofrimento de curto prazo para ter benefício no médio prazo. Então, e eles querem que essa recessão chegue logo para ele poder botar na conta do Biden, porque tá próximo ainda, né? Falar a culpa foi dele, não foi minha. Tô pegando uma herança maldita. Então ele sabe dele.